nossa atividade profissional, né, nessa minha perspectiva de ruptura com o capitalismo, a atividade profissional está sempre nessa contradição, né, do tipo de tentar superar essa coisa individualista, né, de tentar ir para um caminho, né, do tipo de entender que as questões de saúde mental são questões coletivas, são questões sociais, e que o sofrimento da pessoa que a gente está atendendo é uma coisa que tem a ver com violências que ela sofre culturais, né, dessa sociedade, né, isso tem a ver com como as pessoas estabelecem relações nessa sociedade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente tem esse limite de estar lidando só com a pessoa, só com o indivíduo, a gente não está lidando com essa totalidade das relações, com essas estruturas diretamente. Olá, pessoal, muito boa tarde, muito bom dia, boa noite, seja que vocês estiverem ouvindo esse podcast. Estamos aqui com mais um Podguge, hoje recebendo Jo Camilo, ela que é psicóloga, supervisora, psicóloga clínica, artista, muitas outras coisas. Jo, muito obrigada por estar aqui hoje. E acho que quero, aproveitando a deixa de que você é muitas outras coisas, quero saber um pouco assim de como que você está fazendo atualmente, um pouco da sua trajetória também. Valeu por chamar, tal. Gostei de estar aqui fazendo essa conversa. E sobre minha trajetória, é, eu eu sou psicóloga, né? Atualmente meu trabalho principal está sendo a psicologia clínica, né? E além de psicóloga, sou, né, comunista, né? A vida toda tive essa atividade aí de militância e tal. Atualmente, às vezes eu falo comunista, às vezes eu falo anarco-comunista também, porque o que se entende por comunismo hoje é muitas coisas muito diferentes, tal. Então, mas nessa essa perspectiva de luta mesmo libertária, né? Contra o capitalismo, tal, desde a adolescência, assim, venho fazendo de muitas maneiras diferentes, tal, em muitos lugares, em muitos tipos de organizações diferentes, né? Sempre aprendendo e né, acho que para sempre nesse caminho também, né? E aí, na minha trajetória acadêmica, eu comecei a fazer física, né? E e não terminei o curso de física e aí eu fui para psicologia, fiz psico e me formei na psico na USP, fiz o mestrado em psicossocial, né? Fiz o tema do meu mestrado tem a ver também com um pouco com a militância social, né? Com essa coisa da luta social e e aí depois me afastei um pouco da academia também, né? Da universidade. E atualmente eu estou investindo bastante na construção artística, assim, também, né? Eu comecei a fazer teatro de improviso, e acho que a gente pode até entrar mais nisso, né? O improviso tem muitas interfaces, muitos diálogos com tudo que eu fazia antes, né? E mergulhei bastante nessa coisa do teatro do improviso atualmente. E tô também trabalhando com isso agora, né? Também dando umas aulas e tudo mais no teatro de improviso. E acho que é isso, dá um panorama geral assim do que eu já fiz, do que eu tô fazendo e tal. Ei, você aí, tá gostando da entrevista? Não deixa de se inscrever no nosso canal, se inscreve no Spotify também, siga a gente lá nas redes sociais, @gudepsi, tá bom? Para você acompanhar tudo bem de pertinho. A gente tem boas novidades vindo por aí. Jô, muito incrível sua trajetória, assim, justamente porque ela é muito, ela é não óbvia, assim, né? Eu acho que tem umas trajetórias um pouco mais tradicionais dentro da psicologia e que a sua não é, de assim.
começar na física, né? De Sim. coisas que a princípio não tem a ver, mas que eu acho que ao mesmo tempo no seu caminho tem uma coerência, assim, eu não sei, como que você foi vendo essas coisas se juntando? Sim. Pra mim, na verdade, realmente tem uma. Pra mim é meio um caminho só, né? Todas essas coisas. Né? Que acho que. Até nessa perspectiva mesmo, né? De transformação social, de pensar a sociedade assim como um todo, né? Acho que pra mim a questão do conhecimento sempre foi uma coisa muito do tipo, né? Quero conhecer as coisas, quero, né? Do tipo, dar contribuições para a construção do conhecimento em geral, né? E a paixão pela física, pela matemática, tal, que eu tive que me levou a começar a fazer física, foi essa busca pela ciência, pelo conhecimento, né? Do tipo de desenvolver isso. E na verdade no curso de física eu não achei muito isso, né? O, o curso de física, né? Eu fiz o curso de física nas duas universidades que são consideradas as tops, né? Eu fiz na Unicamp, depois fiz na USP também. E, e é um curso que é técnico, né? É um curso que do tipo a gente aprende a reproduzir resultados que já foram chegados, né? Que já e aprende a aplicar teorias que já existem, né? Ninguém na física, não vou dizer ninguém, né? Do tipo, que óbvio tem alguma diversidade assim, mas o mainstream na física, né? O que acontece, o que eles ensinam nas aulas, o programa do curso de física, é do tipo, não se discute como se desenvolve uma teoria, não se discute o que é ciência, não se discute conhecimento. Você só do tipo aprende aquelas fórmulas das teorias que já existem e tem que aplicar aquilo, né? É uma coisa bem técnica, bem mecânica assim. E aí eu fui para psicologia nessa busca de ciência, né? De discutir conhecimento e tal. E, né, com essa perspectiva de que a psicologia tem vários campos, né? Então, minimamente, algum diálogo tem que ter, né? Algum debate tem que ter e tudo mais. E tem realmente um pouco mais do que na física, né? Também, do tipo, tem muita coisa do tipo de que cada teoria dentro da psico não dialoga com as outras, né? Fica só naquela coisa da técnica própria, assim, né? Mas inevitavelmente tem um pouco mais de diálogo do que tem na física, né? Com teorias divergentes e com essa coisa, né? Mesmo do método de como se constrói conhecimento e tudo mais, né? Então eu acabei indo para psicologia a partir da física por causa disso, né? Por esse caminho. E a psicologia Eu também até ia foi. perguntar mesmo, quando você falou, né? Ai, daí eu não encontrei esse espaço na física e fui para psicologia. Eu já ia perguntar, nossa, e encontrou esse espaço na psicologia? Um pouco sim, um Não, pouco não. é um pouco sim, um pouco não, mas é isso, né? Aí depois, na psicologia, eu já tava meio, assim, já tinha tido a experiência acadêmica de estar na física e tal, e já tava meio preparado, assim, para não encontrar exatamente aquilo que eu queria, mas o tipo, eu consegui, assim, criticar na psicologia o que eu achava que faltava e atualmente, né, tem uma posição crítica ao próprio campo da psicologia, né, mas, mas a psicologia social, tal, me deu algumas ferramentas interessantes para pensar, né, essas questões que eu estava buscando e tudo mais. Então, acho que inclusive, né, ferramentas até para pensar a própria ciência da física e tal, né? Eu tive meu orientador no mestrado, foi o Gustavo Massola, que é professor na USP, e que ele tem uma formação de filosofia muito legal também. Então, uma disciplina que ele dava na psicologia social era uma disciplina que chamava a construção do objeto na psicologia social.
E ele começava, o começo da disciplina era discutindo o que é ciência, e aí ia lá para Euclides, né, desenvolvimento da geometria, a gente discutia Newton, e aí a partir do que é ciência, o que é as ciências, como surgiram as ciências humanas, e aí dentro das ciências humanas a psicologia social, tal, então do tipo é minoria, né? Não é, a psicologia não é essa super discussão sobre conhecimento, sobre ciência, mas achei algum diálogo lá que, que era interessante nesse sentido, assim. Ah, que legal. Aí, e acho que é isso, né? O seu conhecimento não é. O tempo que você fez física não é jogado fora, é um acúmulo mesmo de transformação de quem você é nesse meio tempo também, né? Sim, sim, acho. Não, mas sim, acho que, né, física, matemática foram coisas que eu nunca parei de estudar, assim, né? Uhum. E, né, não, não acho que faz sentido estudar da maneira como era colocado no curso, assim. Mas super são coisas que ajudam, né, a pensar até do tipo, quando a gente discute uma coisa que não é muito usual discutir quando a gente estuda física, que são teorias divergentes, né, do tipo, tem diferentes teorias da física, né, que no, na academia elas são suprimidas, né, do tipo, é como se já conhecemos e essa é a verdade, né? Mas não é bem assim. Você tem teoria divergente, você tem, né, todo um debate dentro do campo da física que é interessante, né? De conhecer e conhecer esse debate também dá insights, ajuda a pensar coisas sobre todos os outros debates, todos os outros campos do conhecimento também e tal, né? Então, Ai, é é muito interessante. interessante isso. Eu acho que, e vou entendendo que na sua história, uma coisa que traz essa base coesa é justamente essa perspectiva anticapitalista e de transformação social que você tem, inclusive, desde antes de ingressar na faculdade, na academia. Sim, sim, é essa Como que perspectiva. começou isso, assim, na sua vida? Como a militância, como que começou? Então, a militância é de alguma maneira assim, de minha família tem um histórico de militância, assim, né? Eu tenho um vô que foi do Partido Comunista lá no começo do Partido Comunista no Brasil, né? Do tipo, ele lutou contra as duas ditaduras do Brasil, né? A ditadura do Vargas, depois a ditadura militar, né? E, né, meus pais, eles tiveram a juventude, o começo da vida adulta ali no fim da ditadura, no começo da redemocratização, né? Então eles pegaram nessa onda do começo do PT, né? Da criação do PT. Então boa parte da vida deles, eles tinham uma atividade política que não era uma militância cotidiana, mas era atividade política típica do PT na época, que era é, participar de campanha a cada 2 anos, né? E coisa assim. E, e é isso, né? São diferentes perspectivas, tal. E eu comecei, né, na minha adolescência já a militar um pouco nessa perspectiva que eu já tinha em casa, né? Tanto do meu avô quanto dos meus pais, tal. Mas aí, né, fui participando de coisas, né? Na adolescência, quando eu tinha 15 anos, eu participei durante alguns meses do PCdoB, e aí tirei algumas conclusões, não era aquilo, e aí depois fui pro pessoal, quando o pessoal tava se formando, né? E fiquei muitos anos no PSOL, passei por diferentes correntes do PSOL, e atualmente também tirei algumas conclusões que não é esse caminho, e tal. Então, do tipo, fui fui aprendendo, né? Fui tirando novas conclusões e e até me afastando um pouco, né, dessa perspectiva do meu vô, essa perspectiva petista também, e tal,
né? Então, mas o comecinho disso já tive, já veio da minha família, né? Esse primeiro passo que aí eu fui aprendendo e dando passos mais independente, mais sozinho, assim, depois, né? Interessante isso, né? Porque você meio cresceu, então, né, já super acostumada, familiarizada com a esquerda, Sim, com a militância. E é com interessante que certeza. muitas histórias são o contrário, né? Da jovem rebelde militante, e Sim. você foi rebelde por, sei lá, não seguir o PT, por exemplo. Enfim. Não, pois é, sim, a minha rebeldia foi do tipo ir tentar buscar coisas mais radicais mesmo, né? Sim, e é isso, e tô até hoje na fase da rebeldia. É, conta mais assim, eu não sei se isso tem a ver com isso que você falou no começo, né? De dizer que é anarco-comunista, ou ao invés de comunista, não sei se isso tem a Aham. ver. Não, eu falo essa coisa do anarco, né? Porque eu acho que assim, eu tenho a minha principal referência são as formulações do Marx, né? Inclusive as minhas perspectivas de estudar a ciência, a minha perspectiva na psicologia e tal, a gente até pode falar mais sobre isso, vem do meu estudo do Marx, né? Mas eu vejo assim, do tipo, o que se entende hoje por comunismo, o que se entende hoje, assim, por anarquismo, no senso comum mesmo, né, do que as pessoas pensam sobre esses termos, eu acho que o Marx se aproxima muito mais do que as pessoas entendem por anarquismo do que as pessoas entendem por comunismo hoje, né? Então, porque o termo comunismo, né, ele foi muito pegou muito significado a partir das compreensões da União Soviética, né? Então, tipo, a partir do marxismo russo que existia e depois até o stalinismo, que, na minha opinião, foi assim, um ápice de degeneração, na minha opinião, né? O regime soviético era um modo diferente de acumulação capitalista, mas era a lógica mais geral que existia na União Soviética era capitalista ainda, né? E o que se entende por comunismo é essa coisa, né? Que para mim é um capitalismo, uma coisa com um Estado forte, né? Essa coisa autoritária e tudo mais, né? Então, né, o comunismo na época do Marx, assim, parece que um, um- era meio evidente, né, na época do Marx, que quem era comunista era contra o Estado, né, do tipo, a diferença entre os comunistas e anarquistas não era que um era a favor ou outro contra o Estado, não, era todo mundo contra o Estado, né, então, do tipo, quando a gente fala contra o Estado hoje, as pessoas associam só com anarquismo, não com comunismo, né, então, acho que tem essa confusão de termos, assim, que né? Do tipo, a minha perspectiva é do tipo de que o Estado é intrinsecamente uma parte do capitalismo, né? Tipo, onde existe Estado, existe capitalismo, né? Não tem, não tem assim um Estado comunista, né? Isso é uma invenção do stalinismo, né? Isso é uma invenção para uma retórica comunista para ter uma sociedade que tem a mecânica do capitalismo em geral. Então, é por isso que eu falo anarcocomunismo, para para colocar essa diferenciação, assim. Perfeito. E acho que isso é uma ótima introdução Uhum, para você contar um pouco mais assim sobre como que você enxerga a psicologia, porque uhum. não está separado disso tudo, né? Não, acho que a psicologia, pensando na prática da psicologia mesmo, né? Tanto a ciência, o conhecimento, quanto a prática, né? A psicologia é um elemento dentro dessa sociedade, né? E eu acho que
até falei agora há pouco, né, que hoje eu tenho uma visão crítica em relação ao campo da psicologia, né, por entender que a psicologia, né, não só as teorias psicológicas individuais, mas a psicologia enquanto campo, a definição do que é psicologia é, é uma coisa que veio para dar resposta para necessidades dessa sociedade que a gente vive hoje, né? Então, é, acho que a própria definição do campo da psicologia já tem um certo conservadorismo embutido nela, né? Então, eu penso assim a necessidade de criticar o campo da psicologia no sentido de que é, é necessário a gente ter uma perspectiva mais global do conhecimento sobre o ser humano, né? Do tipo, quando a gente fala da sociologia, da história, da psicologia, né, da psicologia social, e aí dá para ir dividindo, né? A psicologia política, né? Então, esses vários campos, eles foram surgindo historicamente para dar respostas para necessidades históricas dessa sociedade, né? Então, uma das tarefas teóricas, assim, né, e práticas também, né, a gente consegue pensar os desdobramentos práticos, mas uma das tarefas que a gente tem é justamente pensar a própria dissolução do campo da psicologia, né, a própria superação do campo da psicologia para pensar o ser humano de maneira integral, né? Quando a gente fala psicologia, a gente já está partindo de vários pressupostos, meio a gente está naturalizando vários pressupostos que não são naturais, né? Quando a gente fala psicologia, não tem como pensar psicologia sem pensar em indivíduo, né? Mas o próprio indivíduo não é uma coisa natural, né? O que a gente entende como indivíduo é uma coisa que foi criada pela modernidade, né? Pela sociedade moderna, né? O que a gente entende por indivíduo hoje não existia em outras sociedades e tudo mais, né? Então, a gente acaba naturalizando certas coisas pelo simples ato assim de definir o campo da psicologia, né? Então eu penso nessa perspectiva de um conhecimento mais global, tal. Que aí, né, só indo um pouco mais à frente na questão da prática, isso cria pra gente várias contradições na prática mesmo, né? Porque quando a gente tá na clínica psicológica, por exemplo, a gente está lidando com os limites próprios desse campo, né? Do tipo, a gente está lidando com o indivíduo, né? E tá nesse setting, assim, né? Que é mais tradicional. E mesmo algumas coisas mais alternativas, né? Quando a gente pensa em grupo, quando a gente pensa, né, em terapias que usam a arte, coisa assim, né? A gente tá dando um pouquinho um passo além, mas ainda não, a gente ainda não se desprendeu dessa coisa do indivíduo, né? Da psique, do comportamento individual, qualquer coisa nesse sentido, assim, né? Então, a nossa atividade profissional, né, nessa minha perspectiva de ruptura com o capitalismo, nossa atividade profissional está sempre nessa contradição, né, do tipo de tentar superar essa coisa individualista, né, de tentar ir para um caminho, né, do tipo de entender que as questões de saúde mental são questões coletivas, são questões sociais, e que o sofrimento da pessoa que a gente está atendendo é uma coisa que tem a ver com violências que ela sofre estruturais, né, dessa sociedade, né? O sofrimento tem a ver com como as pessoas estabelecem relações nessa sociedade e tudo mais. Mas ao mesmo tempo a gente tem esse limite de estar lidando só com a pessoa, só com o indivíduo, a gente não tá lidando com essa totalidade das relações, com essas estruturas diretamente, né? Então acho que
né? Essa perspectiva traz pra gente essa coisa de, né, que dentro da atuação profissional a gente está sempre nessa contradição, né? Tá sempre lidando com esses limites, assim. Tá super tranquilo pra gente. Tá fácil. Não, mas é porque Sim. é uma angústia mesmo, assim, que fica, né? Eu ia perguntar exatamente isso, porque, é, sim, também vejo muito isso, como você disse, esse conservadorismo meio embutido na psicologia. Eu achei muito interessante essa perspectiva de, inclusive, superar a psicologia. Faz muito sentido, né? Pensando em uma outra sociedade, talvez a psicologia do jeito que ela é não seria necessária, ou seria outra coisa necessária, Outra né? Enfim. coisa. Uhum. É, E aí, ao mesmo tempo que é isso, na prática, o que temos é isso, e com essa perspectiva de transformação social, como que a gente vai agindo, né? E trabalhando. Não sei se você vê, enfim, como você enxerga, né? Se tem o trabalho, é, enquanto psicóloga clínica, tem certas possibilidades, aí o trabalho enquanto supervisora tem outras, o trabalho Uhum. enquanto improviso tem outras, ou se você vai também vendo uma coesão nisso tudo. Eu acho que, né, com certeza no trabalho em cada um desses campos tem certas possibilidades, né? Acho que a psicologia, tem um autor que é o Reich, né, que é o William Reich, que ele foi um psicanalista alemão durante um tempo, depois ele rompeu com a psicanálise e tal. E eu tenho várias discordâncias teóricas nele, né, do campo da psicologia. Mas para mim ele é uma referência muito interessante nessa coisa da psicologia clínica, porque ele tinha muito isso de estar na clínica fazendo crítica social a partir do material clínico, né? Então, do tipo, ele, né, ao contrário do que quase toda a psicologia faz hoje, né? Do tipo, quando a pessoa chega na clínica e traz um sofrimento e traz, assim, do tipo, alguma limitação que ela sente ou qualquer coisa assim, a psicologia vai falar, não, é porque você tem essa questão, você tendo, tipo, tá usando, sei lá, tal mecanismo de defesa, ou você tem é, tem tal histórico de comportamento e não sei o que e tal. Você é o problema, Você é o basicamente, né? problema. Do Muitas vezes tipo, a psicologia resume assim. é meio isso, do tipo, eu vou encontrar o problema na pessoa e vou corrigir a pessoa, tal, né? E o Reich tem uma coisa que é muito interessante do tipo de que quando a pessoa traz, né, do tipo de que ela tá desanimada, ela tá mal e tal, do tipo, ele vai buscar do tipo, o que que tem nessas relações, o que que tem nessa sociedade, né? Qual que é essa estrutura de relações que tá deixando essa pessoa mal, né? Então, e a clínica psicológica, né? Nessa sociedade capitalista, extremamente individualista, que as pessoas, mesmo as relações mais íntimas, não são tão íntimas assim, né? Do tipo, as pessoas não têm liberdade de conversar, de se abrir completamente. Mesmo para as pessoas mais próximas, né? Do tipo, tem todo um padrão de comportamento que a pessoa pode falar, do que não pode, de como ela tem que se comportar, né? Num relacionamento amoroso, nas amizades, tal. Então, do tipo, ninguém consegue se abrir, ser espontâneo para as pessoas no dia a dia, né? Então, do tipo, e aí até era dentro do capitalismo a necessidade da clínica psicológica, né? Porque do tipo é um espaço separado da vida, é um espaço que do tipo não tem nada a ver com o nosso dia a dia, que lá a gente pode se abrir, ser espontâneo, e tal. Então, Quando muito, né? E olha lá, que é um sim, processo. nem tanto, sim. Mas, mas aí acontece que na clínica psicológica aparece muita coisa que a gente não vê no dia a dia, né? As pessoas revelam muita coisa na clínica psicológica que a gente não vê ser revelada no cotidiano real lá fora, né?
Então, do tipo, é um material que é bem precioso, assim, para entender as estruturas sociais, para fazer essa crítica social, né? De que o que as pessoas no dia a dia estão escondendo, elas revelam na clínica, então a gente consegue, né, fazer essa crítica social de uma maneira que eu acho bem interessante a partir do material clínico, né? Mas, mas ao mesmo tempo, né, por outro lado, como a gente estava falando, né, a gente atua sobre o indivíduo, né? Então, do tipo, a gente consegue ver, analisar os resultados das estruturas sociais, mas a atuação vai ser essa coisa só sobre o indivíduo, no máximo, né? Do tipo, instrumentalizar um pouco o indivíduo para o indivíduo atuar sobre as relações imediatas lá dele, mas nunca vai ser uma atuação revolucionária, né, na clínica. E eu acho que a mesma coisa eu diria sobre o teatro, né? Sobre a arte em geral. Que do tipo, tem algumas potencialidades de estabelecer relações, conexões e de estabelecer diálogos, né? Com, com pessoas a partir da arte e tal. Mas o próprio fato, né, da arte também ser um campo separado da vida, né, já é uma questão, né, do tipo, aí do tipo, eu tenho a minha vida, que é do tipo trabalho, família, obrigação, tal, e se eu quiser a arte, eu vou do tipo ir para outro lugar para fazer arte ou para consumir arte e tal, né? Então, meio do tipo, tem as pessoas que são atores, atrizes e tem as pessoas que não são atores, atrizes. Né? Mas do tipo, todo mundo atua, né? Do tipo, atuar e fazer arte e tal, tipo, é uma coisa intrínseca do ser humano, né? Então, tipo, essa separação já cria certas contradições, né? Então, acho que nesses campos de atuação profissional, assim, estritamente, né, não é por meio deles que a gente vai fazer uma transformação, né? A gente pode, né, tá atuando neles com uma visão mais crítica, né? E a gente pode, né, usar certas ferramentas que esses campos dão pra gente, que eu acho que são bem relevantes, bem importantes, e tal, né? Mas não é por meio de uma profissão que a gente vai transformar a sociedade, né? Eu acho que tem que ser uma coisa um pouco além só da atuação profissional, né? Sim, sim, exatamente. Acho que é, é um tanto dessa contradição que a gente vai vivendo talvez durante a graduação também, né? De como muitas vezes a gente começa com essa coisa, vou mudar o mundo com a psicologia, e a gente vai vendo o quanto a psicologia faz parte desse mundo e nem tanto vai mudar, mas tem que o que que a gente pode fazer a partir disso também, enfim. Eu vejo muito, né? Tanto, né, do tipo de colegas que estudaram comigo, quanto de gente que eu dou supervisão e gente que eu atendo na clínica também, né, de pessoas assim que têm uma perspectiva não por exemplo, de trabalhar no SUS como uma militância assim, né, do tipo, não, vou transformar a vida das pessoas, né, o trabalho no SUS, né, esse trabalho da saúde pública e começa a trabalhar e do tipo, e entra em crise, porque não é assim, vê que tá só do tipo respondendo um monte de demanda que às vezes nem faz tanto sentido, que nem é tão transformadora, fica apagando incêndio, e a própria estrutura, toda a estrutura do Estado, do sistema de saúde, do SUS, da administração, tal, é tudo jogando contra você fazer qualquer transformação mais profunda, tal, né? Então a pessoa, né, tem essa perspectiva, né, de uma militância mesmo, né, de uma transformação social por meio do trabalho e se vê completamente amarrada lá, né? Então acho que isso é uma coisa que eu tenho visto bem comum, assim, né, atualmente. E que vai, é isso, né? Adoecendo também as psicólogas em geral que estão no SUS, no SUAS, também nessa rede pública que está sendo aí precarizada cada vez mais.
propositalmente, né? Propositalmente, sim. E as psicólogas vão ficando doidas porque, assim, de adoecer mesmo de pensar, bom, não tô fazendo bastante ou coisa assim. Uhum, E não sei, assim, é um link meio distante, mas na minha cabeça faz sentido, uhum, é a questão com a arte também só a arte, né, ser artista também sofre muitas represálias e muitos desmontes. Eu não sei como que uhum. você vê isso. E acho que especificamente no improviso, não sei se tem aí diferenças também, mas ao mesmo tempo que parece um mundo um pouco mais livre, apesar de também bastante reprimido pela sociedade. Não sei como que você Sim. vê. É, não, né? Nesse campo da arte tem um monte de contradições também, né? Porque se for pegar institucionalmente essa coisa, né, que você falou do apoio, né, de trabalhar com arte, do tipo, é foda, né? Do tipo, é, você tem, você tem, né, as leis de incentivo, você tem os editais e coisas assim, mas são todas coisas cheias de contradição, né? Do tipo, você tem algumas leis, por exemplo, né, dessa coisa das leis de. Tem algumas que as empresas, né, colhem projetos para incentivar financeiramente em troca de reduzir os impostos, né? Então você tem todo um critério empresarial, né, do tipo do que é interessante para aquelas empresas. Você tem outros que do tipo são diretamente financiamento do Estado mesmo, mas você tem várias contradições, né, do processo, né, de. Hoje tem artistas que trabalham mais fazendo projeto para edital do que fazendo arte, né? Então você tem toda uma burocratização, assim, do trabalho artístico e tal, né? Enfim, tem várias outras contradições, né? Isso é um mundo que eu tô começando a conhecer e tal. Acho que ainda vou me aprofundar mais, conhecer mais, mas do tipo, tem várias contradições nesse sentido. E tem um monte de artista independente, né, que não consegue financiamento, que não entra nas coisas assim, né? Enfim, é a coisa do trabalho, do mercado de trabalho em geral, que para os artistas também é bem complicado, né? Não é aquela coisa que tem todo o glamour que parece ter para algumas pessoas. E como é assim o seu trabalho no improviso? Você vê esse trabalho também alterando um pouco a sua clínica, o seu trabalho enquanto Sim, psicólogo? com certeza, né? Atualmente tem várias. Eu pretendo aumentar isso ainda mais, mas tem várias situações já que na minha clínica, mesmo na clínica online, né? Que eu faço clínica individual mesmo online, tem vários momentos em que eu trago coisas do teatro, do improviso, alguma dinâmica, algum exercício assim, né? Que são coisas bem interessantes. O improviso teatral, né? Uma coisa que eu acho muito legal é que alguns dos princípios dele são coisas completamente contrárias ao tipo de educação, ao tipo de vivência que a gente tem na nossa sociedade atualmente mesmo, né? Então, é uma coisa que eu adoro, que para mim é libertador e eu tenho passado à frente atualmente nas minhas aulas de improviso, é que no improviso o erro é sempre um presente, né? É Aham. ótimo errar. Quando você erra, você abre novas possibilidades, novos cenários que você pode explorar. E do tipo, o erro te traz um monte de caminho para você construir coisas muito legais.
né? Uhum. E o contrário da nossa sociedade, que é uma coisa do tipo de que o erro é punido, né? Do tipo, nossa educação, se você acerta, você tem nota, se você erra, você não tem nota, né? E aí isso retorna até para aquele assunto da ciência, da construção do conhecimento, né? Do tipo, não existe construção do conhecimento sem erro, né? Do tipo, o erro Sim. é uma etapa necessária para o acerto, né? Para construir o conhecimento e tal. E a nossa educação, todo o nosso sistema educacional, inclusive a própria faculdade, a faculdade de física e tal, né? Que pretende ensinar ciência, do tipo, não tem espaço para o erro, né? Se você erra, você perde nota. Se você erra, você é punido e tal, né? Então, em toda essa coisa que no improviso se contraria, tal. E tem várias outras coisas, né? Por exemplo, a coisa da presença, né? Do tipo de que na nossa sociedade você sempre tem que pensar muito bem antes de falar, né? Que tem a ver com a coisa do erro também, né? Você tem que planejar o que você vai fazer, você tem que ter controle das coisas, tá? Porque se você não tiver controle, realmente você pode se ferrar, assim, né? Você pode ter vários problemas, pode acontecer um monte de coisa ruim se você não tiver controle, se você não tiver, né, tudo bem planejado, tal, e se alguma coisa sai do plano, acontece diferente, já é uma crise, já é e é do tipo, no improviso, não, no improviso do tipo, a gente tá aqui e agora, junto e pensando a coisa junto, e uma pessoa ouvindo a outra, né? E do tipo, sem necessariamente eu ter que planejar e tal, sem necessariamente a outra pessoa ter que fazer aquilo que eu tô esperando. Não, outra pessoa vai fazer o que for espontâneo para ela e eu vou ouvir aquilo e aquilo vai me inspirar e vai me levar a reagir de determinada maneira. E aí, do jeito que eu reagir, a pessoa vai ouvir e vai reagir de outra maneira, assim, espontaneamente. E tem todo esse espaço para espontaneidade, para a gente se expressar de uma maneira mais livre e tal, que na sociedade em geral não tem, né? Nossa, que Então, incrível. É uma troca mais autêntica mesmo, assim, né? sim, é muito isso, né? E eu acho até do tipo que quando a gente fala teatro de improviso, a maior parte das pessoas tem meio um pânico, assim, né? Do tipo, Aham. porque, nossa, como assim, né? Você tá no palco e sem planejamento e do tipo, né? E é justamente o contrário, né? Justamente a gente trabalhar essa coisa do tipo de que não é pânico, é brincadeira, a gente tá lá do tipo, a gente tá lá da maneira mais espontânea, mais livre possível, né? Então, não é uma coisa do tipo, que você tá no palco, você tem que acertar, você tem que fazer o certo. Não, a gente tá no palco para ser livre, assim, e E que tem é legal. tudo a ver com nós fazer enquanto psicólogas, porque você vai falando, eu vou muito pensando, né? Isso a gente é ensinada a saiba o que você vai falar para a pessoa que você está Sim, atendendo, fale de um jeito controlado, de uma coisa específica, e um tanto se a gente, enquanto psicólogas, também souber brincar um pouco e souber uhum, errar e ter esse espaço, coisas muito importantes surgem, né? sim, claro, acho que, né, é uma coisa que quando eu tô dando supervisão, né, uma coisa que aparece muito é essa coisa do tipo, das pessoas chegarem assim muito aflitas, do tipo, né, do tipo, ai, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que, né, do tipo, nossa, será que eu tô fazendo certo, tal, e muitas das vezes, do tipo, a pessoa tá fazendo um trabalho super legal, né? Sim. Mas do tipo, essa aflição, né? Do tipo de ter que dar a resposta, ter que fazer certo e tal, né? Porque do tipo, é uma posição de responsabilidade e tal, né? E eu acho que é interessante a gente considerar isso. Mas, mas tem uma coisa de humanidade também, né? Do tipo, não dá né, do tipo, é, desconsiderar nessa essa própria humanidade
do profissional, né? E a gente, né, às vezes, a clínica é uma coisa muito, né, não é uma coisa tão exata, né? A gente, né, troca experiência, com experiência a gente vai entendendo melhor como fazer e tal, mas tem muito uma coisa de experimentação mesmo, né? Da sensibilidade, do momento e tal. E É que bem improvisada mesmo a é bem clínica. improvisado, é assim. Mas é isso. Às vezes, o que eu vejo muitas vezes acontecer, né, é que esse medo de errar impede as pessoas de terem uma sensibilidade para acertar, inclusive. Né? Então a pessoa tá tipo tão se segurando para não fazer errado, para não prejudicar aquela pessoa, tal, né? Que é uma preocupação legítima, né? Mas tipo isso traz para a própria psicóloga assim um estado, né? Para psicólogo um estado que que impede de fazer alguma intervenção, né? De impede de, né? Que às vezes se a pessoa, né, espontaneamente colocasse o que está sentindo, o que está pensando para a pessoa atendida, seria uma boa intervenção, né? Mas aí a psi acaba se segurando mesmo. E, e acho que é isso, né? E nesse sentido e no sentido contrário também, né? Acho que convidar a pessoa que a gente está atendendo a errar, né? Convidar a pessoa a do tipo se arriscar sem consequência, convidar a pessoa a ser ridícula junto com a gente, assim, e tal, é, é muito libertador também para a pessoa, né? Sim. Então, são Nossa, Joy, bem só legais. de te ouvir, assim, já mobiliza tanta coisa, porque realmente o tanto que a gente tem medo do ridículo e não à toa, né? A sociedade coloca muito isso pra gente, Uhum. é muito, parece tão sem sentido quando a gente para pensar Sim. desse jeito. E juro, eu acho muito, muito mobilizador mesmo te ouvir. Te ouviria por horas. É, mas, enfim, acho que já te ouvimos bastante também. Queria saber se você tem alguma coisa a mais que eu não te perguntei, que você queria contar ou algo assim, mas também sempre podemos pensar em próximos encontros para te ouvir Sim, mais. sim. Não, eu não sei acho que nada específico, assim, né? Acho que foi bem legal conversar, adoro, né? Conversar sobre essas coisas, sobre esses assuntos todos, tal, né? Mas acho que mais agradecer, né? E, e aí é isso, né? Eu tô aí nas redes sociais. Sim, E quiser entrar em contato, né? Eu tô trabalhando com supervisão e com teatro de improviso, né? Eu tô com um projeto que ainda não foi para rua, ainda tô planejando de um atendimento, né, psicológico, né, um atendimento de saúde mental com arte, né, com corpo, é tal, né, legal. de fazer um grupo, né, que eu tô planejando de começar a fazer aí pro começo do ano, tal. Mas É legal. atualmente eu tô trabalhando com supervisão e tô dando oficinas de improviso, né? Então, pessoas que tiverem interesse também, só mandar mensagem. Ah, com certeza vamos te divulgar. E também o pessoal entra em contato. E, Jo, muito obrigada mesmo. Acho que você trouxe. É muito interessante, né? A gente vai conversando com as pessoas, e acho que também esse é um dos objetivos, assim, da Gude como um todo, do aplicativo, de da gente ter uma rede mesmo, porque a psicologia ela é tão gritantemente diversa e tem Uhum. tantas perspectivas diferentes, às vezes conflitantes, às vezes que se somam, que se contribuem. E isso é
fascinante, assim, de ouvir cada pessoa, às vezes até de perspectivas próximas, já tem fazeres tão diferentes e Diferentes. é muito, muito enriquecedor, assim, te ouvir mesmo. Te agradeço muito a participação É legal, obrigada. Também agradeço muito. Gostei muito de e com participar aqui. Ai, que bom. E com certeza a gente continua em contato. Estamos aí encerrando daqui a pouco, no fim desse ano, a primeira temporada do podcast, mas daqui a pouco teremos novas temporadas, então a gente conversa e pensa nos próximos passos também. Ai, que legal, valeu.